E antes do fecho deste jornal, nesta quarta-feira, temos o comentário de Diogo Meireles. São vários os temas a abordar neste jornal, designadamente quais os países que votaram contra ou se abstiveram em relação à resolução da ONU que condena a Rússia pela invasão à Ucrânia. A Galp, a Repsol e BP sem justificação para aumentos dos preços acima das previsões. E ainda Portugal na lista dos melhores destinos para trabalho remoto, atraindo um número crescente de nómadas digitais. Na minha companhia já tenho Diogo Meireles. Bem-vindo, Diogo, ao teu espaço de comentário aqui no Novo Jornal. Boa noite. Obrigado, Mariana. Diogo, começamos pelo primeiro tema que eu lancei, não é? Que é guerra, Rússia, Ucrânia, aqueles países que votaram contra e se abstiveram sobre sanções. Temos contra a Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Síria e Eritreia. Abstiveram-se 35, não os vou numerar todos, não é? Mas, grande surpresa, diria eu, China. A China já era de esperar que, neste caso, não absteve-se. Foi uma não votou contra 35, nem a favor, mas... E nós percebemos logo desde o primeiro segundo, e mesmo antes da guerra ter início, de que a China foi conivente e sempre teve relações muito próximas com o presidente da Federação Russa nesta invasão que a Rússia perpetuou na Ucrânia. Mas eu trouxe este tema porque é importante nós analisarmos os países em específico. Não vamos analisar todos eles, sim, mas há aqui alguns que eu gostaria de destacar, porque a nível geopolítico e a nível das divisões em que o nosso mundo, que depois de uma grande globalização que enfrentamos nos últimos anos, teve um percurso muito calmo. E tínhamos um mundo global em que todos se relacionavam economicamente, politicamente, quase todos, e agora notamos que há aqui uma cisão, tendo em conta esta guerra, e conseguimos perceber quem é que está mais do lado do Ocidente, no caso dos Estados Unidos, do líder do Ocidente, e quem está mais do lado da China e da Rússia, que são os líderes mais no espaço oriental. Como tu disseste, já evidenciaste os que votaram contra, mas podemos abordar um pouco aqueles que se abstiveram. Entre eles está Angola, China, Cuba, Laos, Vietnã, Índia, Moçambique, África do Sul, Irão e Iraque. E entre estes eu gostava de destacar o seguinte: porque Angola ter feito a abstenção, ainda para mais, sendo um país com relações muito próximas, sim, naturalmente ao nosso país, e há algum espanto dos portugueses por esta posição. Tem a ver com, sobretudo, o facto de muitos países africanos, e mais concretamente Angola, depender de fortemente relações económicas com a China, no caso, não é com a Rússia. Portanto, sim, já temos aqui um elo de ligação, não diretamente com a Rússia, mas aqui a China... Mas com a China que está diretamente relacionada, não é? Exatamente, faz aqui um triângulo, uma triangulação muito interessante. E depois há outra questão, porque Angola vai entrar em eleições em agosto, e uma justificação que eles deram nesta Assembleia Geral das Nações Unidas foi que queriam ter observadores independentes e não queriam que houvesse ruído nestas eleições. Me parece que este segundo argumento é mais estranho. Porque independentemente de haver eleições ou não, se nós somos transparentes, se nós somos democráticos, temos de assumir as nossas posições sem medo de haver algum tipo de ruído nas eleições internas. Depois, naturalmente, a China, que já evidenciei, e há aqui outro triângulo muito importante, que é Cuba, Laos e Vietnã. Curiosamente, são três países comunistas, portanto, todos os países comunistas abstiveram-se nesta resolução. Não votaram a favor, mas também não votaram contra, não é? Certo. Acabaram por não assumir uma posição de apoio à guerra, porque os que votaram contra, objetivamente, incentivam, apoiam fortemente, veementemente, como é uma expressão que nós temos ouvido ultimamente, mas dá para perceber que mantiveram. Quem se absteve, neste caso, acaba por proteger um pouco o agressor. Certo. Acaba por ser, neste caso, é a minha perspectiva. E a grande justificação são países comunistas, a China é um país comunista e a Rússia teve uma grande tradição a nível do socialismo, e daí estas ligações a nível ideológico e político que justifica esta posição nestes países. Pronto, de referir que 141 países votaram Sim, contra. 141 votaram a favor das penalizações, sim.
Passamos para o segundo tema? Sim, continuamos. Sim, segundo tema, Galp, Repsol e BP sem justificação para o aumento dos preços acima das previsões. Alguma justificação possível ou plausível? Eu aqui tenho uma justificação ao contrário destas petrolíferas que têm atuado de uma forma vergonhosa na definição de preços. Dizer que elas próprias não tiveram argumentos, portanto, tiveram completamente calados em relação a aumentos para além daquilo que já tinha sido anunciado. E os analistas dizem que já era uma antecipação àquilo que vai acontecer na próxima semana, quando já soubemos que vão voltar a aumentar os combustíveis, no caso 25 cêntimos por litro no gasóleo e 15 cêntimos por litro na gasolina, que é imenso. Mas dizer o seguinte, que primeiro eles não têm justificação para esta diferença de preços. E as justificações que eles utilizam para os argumentos, para os preços que eles aumentaram esta segunda-feira são absolutamente deploráveis. Porquê? Porque fixam-se em cotações do barril de Brent que os preços dos combustíveis que já estão armazenados não refletem estes preços. Portanto, já estão a aumentar os preços em antecipação, é uma antecipação da antecipação. Enfim, eles estão um bocadinho a precaver-se, digamos assim, Diogo, do que pode vir. Primeiro, eles estão a precaver-se, mas isso é uma justificação para conseguir manter um nível de lucros absolutamente elevado e não tem a ver com as teorias, com as práticas de mercado que os economistas também conhecem. O que se passa aqui é que é uma regra de 3 simples, é uma regra de Excel, em que eles definem qual é que é o lucro que querem obter e depois vão jogando com os preços. E depois aproveitam argumentos como é o caso da guerra, como é o caso do preço da cotação no mercado de valores, porque se nós fizermos o cálculo por exemplo, em 2014, quando o preço do barril de Brent estava a 140 euros, o preço do combustível por litro estava 40 cêntimos mais baixo do que agora, que está a 120. Portanto, não há justificação possível. Para dizer e para terminar, a minha perspectiva sobre o comportamento das petrolíferas é absolutamente vergonhoso. Nós estamos a condenar uma invasão absurda na Ucrânia e não se vê muita gente a condenar, a sair às ruas e a agir face a este abuso, a esta guerrilha, passando a expressão, que as petrolíferas estão a fazer às famílias e às empresas portuguesas, porque, como nós todos sabemos, dependemos muito desta matéria-prima, desta commodity, para as nossas vidas e tem um impacto brutal no orçamento das famílias. E nas empresas também. E nas empresas também. A guerra na Ucrânia não justifica por si só estes aumentos. Não justifica por si só estes aumentos, é certo, sim. Passamos para o terceiro tema que nos trazes hoje. Avançamos. Portugal na lista dos melhores destinos para trabalho remoto, atraindo um número crescente de nómadas digitais. Para quem não sabe, o que é que são nómadas digitais? Nómadas digitais são aqueles trabalhadores que podem... nómada, como o próprio nome indica, não está fixado sempre no mesmo lugar. Sabemos que nesta era a maioria das pessoas são sedentárias, têm a sua casa, têm o seu local de trabalho, fixam-se a uma certa localização. E nós começamos a ouvir falar nesta expressão, neste conceito, com a pandemia em 2020. Em março de 2020 começou-se a falar no trabalho remoto. Até à altura poucos trabalhavam remotamente, mas já existia um grupo de pessoas que andavam por vários sítios e, como o seu trabalho era a nível digital, através do computador, não requeria um espaço físico, conseguiam colaborar com várias empresas, agindo desta maneira. E a boa notícia é que Portugal tem grandes atributos. Não são só más notícias. Não são só boas. Aliás, neste caso, há muito boas notícias, mas depois há aqui um pilar essencial que pode prejudicar o nosso país. Nós podemos não aproveitar as vantagens que nós temos nesta vertente dos nómadas digitais, que é, por um lado, há vários rankings. Eu fiz o estudo de 3 rankings, nomeadamente o ranking do motor de busca Kayak, da plataforma Remote e do site Nomadist, em que coloca não só Portugal como um país de referência para atrair nómadas digitais, um país super apelativo no que diz respeito a condições para esses trabalhadores, porque nós sabemos que temos um clima fenomenal, temos uma gastronomia fenomenal,
E a nível tecnológico e digital somos muito avançados. Uma baixa taxa de criminalidade também. Também, a nível da segurança, o nosso país é reconhecido pela segurança e nós vemos que os estrangeiros, quando chegam a Portugal, eles querem ficar. Querem, isto é, admitem que poderiam vir viver e instalar-se em Portugal. Agora, o problema é que, além dessas boas condições inatas que o nosso país tem, há um grave problema, porque nós já estamos a ser ultrapassados nos incentivos que o Governo pode colocar a nível de benefícios fiscais e em matéria legislativa, que sejam medidas amigas destes nómadas digitais. Portanto, nós estamos nos primeiros lugares. Mas se o Governo não intervir atempadamente e acertadamente, vamos começar... A posição não se vai manter. A posição não se vai manter. E já estamos a ser ultrapassados por países como o Canadá, a Noruega, por exemplo, Berlim, a cidade de Berlim, Valparaíso no Chile. São cidades que já estão a investir com incentivos para que estes trabalhadores se desloquem para esses países. Acho que é a altura para o nosso Governo despertar. Nós temos a Web Summit, temos várias empresas de cariz digital, temos instituições de ensino superior muito reputadas no âmbito das novas tecnologias e falta esta vertente que é crucial. Portanto, o repto que eu aqui também gostaria de lançar, não só ao Governo, mas a todos os partidos políticos, que, vá lá, ao menos nós pudéssemos aproveitar esta mais-valia que o nosso país tem, já que estamos nos primeiros lugares, consigamos manter essa posição. E, Diogo, vais-me permitir agora, já que estavas a falar no Governo, eu passei aqui um ponto à frente, que relativamente aos combustíveis, o papel do Governo que tem tido. E agora, se me permites recuar aqui atrás, António Costa, que já anunciou, salvo erro hoje, ou até foi ontem, que vai atenuar o impacto desta medida através da redução do imposto sobre os produtos petrolíferos. Esta medida será suficiente na tua ótica? Não é suficiente, porque veja uma coisa, os impostos, o ISV... O ISP, aliás, o imposto sobre os produtos petrolíferos é elevadíssimo. 60%, como já todos sabemos, agora sabemos estas porcentagens de cor e salteado. Primeiro, já é um verdadeiro disparate. Mais de 6%, 6%, 20%, que é o imposto que nós estamos habituados, já é elevado. Imagine-se 60%. Portanto, nós já estamos a trabalhar com um ponto de partida muito elevado. Obviamente que isto é uma manobra do Governo para dizer que fez alguma coisa. Faz-me lembrar os 5 euros do auto-voucher, que agora passou a 20 euros. Quer dizer, são migalhas que o Governo está a colocar, está a devolver aos contribuintes. Agora, ajuda? Claro que ajuda. Mas ajuda é uma ajuda absolutamente residual. Porque o problema de fundo, ninguém toca no problema de fundo. Podemos falar nos impostos, os impostos são gravíssimos. Agora, o comportamento, e aqui podemos falar como é que parece que não há concorrência neste setor. Sim. Aqui a concorrência parece que não está a funcionar. Eu não vou falar mais, porque senão teria de ter um suporte muito grande para utilizar o tipo de argumentos. Mas parece que não há concorrência neste setor. E depois, o Governo devia... abordar estas empresas para perceber o comportamento que elas estão a ter a nível de mercado. Não só a nível concorrencial, mas a nível das oscilações de preço completamente injustificadas. O Governo devia ter uma intervenção além dos próprios impostos. Senão, para que nós precisamos de um Governo? Só para gerir impostos? Isso qualquer pessoa fazia uma gestão de entrada e saída de dinheiro. Agora, conseguir perceber, conseguir reunir e conseguir fazer alguma coisa para que estes preços, que esta escalada de preços que é absolutamente brutal, não aconteça, o Governo devia intervir nesse sentido. Mas parece que o Governo não está interessado nisso. E, aliás, não só está interessado nisso, nem sequer abordam essa questão, nem sequer colocam esse cenário em cima da mesa, como depois a nível dos impostos têm sido medidas muito insuficientes. O Governo tem um papel de, ok, os preços sobem ou deixem. Neste caso, o problema é quando eles sobem, mas, enfim, os portugueses aguentam. Eu acho que é isso que o Governo, a perspectiva, eles devem estar lá nos seus gabinetes e pensar, bem, rapaz, os preços sobem, os portugueses acabam por ir, aliás, até vão mais cedo aos postos de combustíveis para abastecer a viatura e depois os preços vão aumentar. Enfim, é uma verdadeira loucura que nós observamos no último fim de semana. Os portugueses entupir as bombas de gasolina. Inclusive acabar o abastecimento em algumas delas. Claro, acabar os próprios combustíveis. Enfim, é um cenário absolutamente draconiano. Talvez seja uma expressão muito exagerada, mas o problema é que tem um grande impacto nas nossas vidas. E não é brincadeira nenhuma. E de uma vez por todas, esta vergonha que começou
salvo erro, no início dos anos 2000, começamos a observar uma escalada de preços. Primeiro foi com a crise económica na altura, com a crise económica os preços começaram a subir, o preço do barril começou a subir, e depois quando o preço descia, os preços não baixavam, continuavam a subir, portanto para subir, quando a cotação sobe, os preços sobem, quando a cotação baixa, não se faz nada. Isso é um comportamento condenável. E o Governo devia estar do lado do povo nessas alturas, e é com medidas com mais impacto que o Governo devia ter um papel. E é com este chavão que terminamos o nosso comentário. Sim, Diogo, sim. obrigadíssima. Obrigado. Foi um gosto ter-te na nossa companhia. Até para a semana. Obrigado, Obrigada. Mariana. Aqui fica o comentário de Diogo Meireles sobre a atualidade.